falar da história triste, porque toda história triste, ela serve para ser esquecida, deixada para trás. Então, quando Deus ele chamou José até a sala do faraó, quando Deus colocou José diante do faraó, Deus não colocou José diante de faraó para falar do passado, mas daquilo que José ia passar a viver. Entenda uma coisa, Deus ele vai te levantar e colocar em lugares, em momentos, não para trazer à tona todo o teu passado, mas para te mostrar o que você vai passar a viver. Naquele momento diante de faraó, José passou a deixar de ser escravo, humilhado, para se tornar governador. E Deus ele não entregou apenas autoridade para José, não! Deus entregou uma nova história. Ali estava começando uma nova etapa, uma nova história para José. Toda vez que o Senhor te chama e te dá autoridade, Ele também te dá uma nova história a ser vivida. Deus não te dá autoridade para você voltar para o teu passado, para você viver o que você já viveu, para você passar a viver ou você voltar para onde você saiu. Deus te dá autoridade para você viver uma nova história. E foi o que aconteceu com José. Ali naquele momento que ele recebeu autoridade, ele não recebeu apenas isso, ele recebeu ouro, ele recebeu riqueza, mas ele recebeu também o amor. Ali ele também recebeu uma esposa. Para você ver, quando Deus levanta e dá autoridade, Deus prepara tudo para a tua vida. Deus não te dá autoridade, Deus não apenas te levanta para colocar coisas, não, Deus te levanta para entregar tudo. Ali naquele momento, José não apenas recebeu autoridade, Francineide, ele não apenas ia começar uma nova história, Francineide, não, ali José também recebeu o amor, porque é o que vem de Deus, o amor. Toda vez que Deus te levantar e dar autoridade para você, Ele também vai trazer amor. E eu não estou falando apenas amor de um homem ou de uma mulher, mas Ele traz amor do povo, que nem eu tenho o amor de vocês. Ele traz para vocês o amor do bispo, Ele traz amor, porque o amor faz parte daquele que passa a ter uma vida com Deus. Se Deus te levantou, se Deus te deu autoridade, você pode ter certeza que o amor também vai ser estabelecido sobre a tua vida. No meio dos seus, no teu casamento, na tua história, no teu relacionamento, porque a autoridade que vem do Senhor traz uma história nova, Jander, uma história nova. Deus não deu para você voltar a viver uma história antiga, mas uma história nova. Então aqui vamos começar a falar de quando José já estava com a esposa, já tinha ganhado o presentão, a esposa já tinha uma vida, porque Deus deu algo novo. E diz assim, presta atenção, versículo 50, acompanha com o bispo. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Então, está escrito ali que José teve 2 filhos. E sabe o que me chamou a atenção? Que esses 2 filhos veio antes da crise. E José sabia. José sabia que daqui a um ano a crise de 7 anos que Deus mostrou iria começar. Porém o homem e a mulher que vive com Deus não tem medo de crise, não tem medo de vírus, não tem medo de pandemia, porque o mesmo Deus que deu os filhos é o Deus que ajuda a sustentar. Você está entendendo, sim ou não? O homem e a mulher de Deus não precisa temer o que vai acontecer lá fora, porque aqui dentro o que é de Deus está guardado. Então ele falou assim, que antes da crise José teve não 1, 2 filhos. José não ficou desesperado. E agora mulher? 2 filhos?
O ano que vem, ó, vai começar a crise. E agora, meu Deus, o ano que vem vai começar o desemprego. O ano que vem vai começar no mundo. E é isso e aquilo. Não! Porque José estava guardado pela palavra. Quando o teu casamento, quando a tua vida, ô Graça, minha querida, não adianta você colocar carinha de choro, minha querida. Ou você coloca pedindo de oração, ou você não coloca nada, porque acaba atrapalhando a live, tá? Acaba caindo a live. Então, se você está angustiada, coloca o teu pedido que eu oro por você. Mas eu não vou conseguir decifrar o teu choro no emoji, tá bom? Escreve o que você está passando, assim não adianta. Então, não é quando você é um casal, um homem de Deus, uma família de Deus. Lá fora pode acontecer tudo, mas dentro do teu lar, Deus te guarda. Deus te abençoa. Quando vocês verem colocando assim, pessoal, desculpa, mas bloqueia, porque isso bane a live, tá? Isso faz a live cair, bane a live, prejudica. Não é por maldade que eu tô falando, mas acaba prejudicando a live, tá? Então, falou assim que ele teve 2 filhos antes da crise, ó. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Olha que forte. José teve 2 filhos antes da crise. Entenda uma coisa, irmão. Aquilo que Deus envia para você, Ele também envia o sustento. Ele envia o suporte. Não é porque no mundo lá fora vai ter crise, Francineide, que você e a tua casa vai sofrer. Porque se Deus te deu, se Deus colocou nas tuas mãos, Deus também vai te dar o suporte. Quando o casal está diante do Senhor, o casal não teme a fome, não teme o deserto, não teme a escassez, porque aquele que uniu, Bruninha, é o mesmo que abençoa, é o mesmo que abre caminho no meio do mar, no meio do deserto. Quando o casal está diante de Deus, o casal não teme o deserto lá fora. Ali, tanto José como a esposa, que abandonou os deuses egípcios para servir ao nosso Deus, eles estavam diante do Senhor. E quem está diante do Senhor vive sem se preocupar com o que acontece no mundo lá fora. Vive para o Senhor. Deus já tinha falado, Deus já tinha mostrado. Não tem por que ter insegurança ou medo. Ah, mas e agora? Mas é o material, mas é isso. Escuta, se você serve um Deus que te prometeu que você comeria o melhor dessa terra, é o que vai acontecer na tua vida. Porque se você duvidar, você não comerá. Mas se você confiar em Deus, você vive. Estão entendendo, sim ou não? Fica tranquilo que Deus vai enviar a provisão para você e para toda a tua casa. Deus não vai permitir que os teus filhos passem necessidade. Deus cuida de mim e da minha família, que não tem emprego, que tem dia que eu não tenho R$1 no bolso. E Deus nunca deixou faltar nada. Para você também não vai, você pode ter certeza. Para você também não vai faltar para os teus filhos. Deus, Ele enviará o socorro, porque se Ele te deu, Ele também te capacita para você cuidar. Estão entendendo, sim ou não, igreja? É desse jeito. E diz mais assim, ó. Vamos lá, versículo 51. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha que forte. Obrigado, Nazaré, meu amor. Deus abençoe. O primeiro chamava Manassés. José colocou o nome porque ele falou assim: Deus me fez esquecer. Você viu que forte? Deus me fez esquecer. Todo tempo de humilhação tem coisas que você tem que esquecer, irmão. Mas você continua lembrando aquilo que você viveu lá atrás. Porque eu vou te falar uma coisa: para viver uma nova história, histórias antigas têm que ser deixadas ao esquecimento. Tem pessoas que querem entrar no relacionamento para curar. Não, irmão. Deus colocou José no relacionamento quando ele estava curado. Quando Deus já tinha exaltado José, dado para ele autoridade, dado para ele toda a circunstância, aí Deus colocou o amor.
também comprou. Rapaz, Francinei, a próxima vai ser você, irmã. Vai comprar um carro em nome de Jesus, tá ligado? Você crê? Então toma posse então em nome de Jesus, que Deus vai te dar condições. Amém? Então, olha que forte. Está escrito aqui que ele colocou o nome porque Deus fez esquecer aquilo que vem do Senhor para a tua vida. Faz você esquecer de tudo que você viveu. Mas tem gente, eu nem sabia que eu ia pregar isso, eu abri a Bíblia depois. Eu gravei um vídeo subindo para o monte sobre isso. Não postei ainda, só deixei gravado. Porque às vezes brigamos tanto com Deus por aquilo que queremos, que não sobra tempo para agradecer por aquilo que temos. Então, José ali, ele estava aproveitando o momento. Deus estava entregando para José algo que ele não possuía. Ele falou assim: Deus me fez esquecer o que eu passei, porque isso que Deus está me enviando trouxe paz, alegria. José não estava preocupado com o que estava por vir, mas José estava agradecendo por aquilo que ele já tinha, que Deus estava colocando. Talvez você está preocupado com amanhã, mas você já agradeceu a Deus hoje por aquilo que Ele colocou na tua mesa, por aquilo que Ele colocou na tua vida? Você está aí preocupado com amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, e fala: mas o mês que vem eu não tenho ainda e eu não sei o que fazer. Mas você já se preocupou em hoje agradecer a Deus por aquilo que Ele colocou diante de você? Então José falou assim: Deus me fez esquecer tudo que eu passei, não me importa mais, porque Deus me deu coisas novas. Enquanto você não esquecer relacionamentos passados, problemas passados, coisas passadas, vai ser impossível você viver coisas novas. Para viver um relacionamento novo, irmão, você tem que se curar antes. Tem que esquecer, tirar da tua vida. Quando você tira o que você viveu com pessoas do mundo, com coisas do mundo, mas foi há anos mesmo, porque eu sofri, não interessa. Quantos anos José ficou cativo? Mas ele teve que esquecer. Porque para viver as coisas boas do Senhor, você tem que esquecer o que se passou. Enquanto você não esquecer, as coisas boas não podem florir, não podem surgir na tua vida. Então José falou assim: Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, a casa que feriu, a casa que machucou, a casa que largou, a casa que abandonou, a casa que jogou no buraco, a casa que tirou do buraco, mas que vendeu como escravo. Nada mais disso importava para José, porque agora ele tinha a família dele. Ele tinha a família dele. Tem gente que mesmo quando tem a família, irmão, ainda fica lembrando das coisas passadas. Mas porque o relacionamento, a minha outra e a minha casa e o meu passado. Não importa mais. O que importa é o que Deus te deu, a família que Deus te deu hoje, agora. Cuida dessa, para que também não vire estatística mais uma vez na tua história de choro. Estão entendendo, sim ou não? Diz mais assim, vamos lá. Versículo 52. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que forte. Então, está escrito assim que o segundo filho teve o nome de Efraim, porque Deus fez José crescer. Não crescer apenas como homem, mas crescer como um pai, crescer como marido. Quando você coloca a tua vida diante do Senhor, você cresce como mãe, você cresce como bispo, como pastor, como ovelha, como membro, como um pai, como marido, como esposa. Ele falou assim: porque Deus me fez crescer na terra da aflição. Na terra onde José passou por muitas coisas, na terra onde José foi castigado, foi caluniado, foi prejudicado, foi levado ao cárcere, naquela terra ele cresceu.
Tem momentos da sua vida que parece que você está apanhando, mas sabe de uma coisa? Quanto mais te enterra, mais forte você cresce. Quanto mais a pessoa pisa, te enterra, fica tranquila, porque o teu enterrar faz parte do crescimento de Deus para tua vida. Ele falou: e Deus me fez crescer na terra da aflição, Jéssica. Deus entregou para José uma esposa, filhos, casa, título, autoridade. José cresceu em todos os aspectos da vida dele. Para crescer na vida, você vai ter que deixar o que te impede para trás, o passado para trás. Imagina se José ficasse rancoroso, ou se José tratasse a esposa ou a família como trataram ele. Não, eu trato você porque a minha família sempre foi assim. O meu pai tratava a minha mãe assim. Os meus irmãos, não! Esquece tudo isso. É uma nova etapa, uma nova história. E você tem que fazer o melhor por quem Deus colocou na tua vida. Estão entendendo, sim ou não? Então, José falou assim: Deus me fez crescer. José estava com 2 filhos, com uma esposa, 2 filhos abençoados. E quanto mais o tempo passava e José permanecia um homem digno, mais abençoado ele era. Quanto mais o tempo passa e você mantém o teu casamento diante do Senhor, mais abençoado o teu casamento é. Quanto mais o tempo passa e você mantém o teu coração, a tua casa diante do Senhor, mais abençoada a tua casa, o teu coração, o teu relacionamento é. Mantenha diante do Senhor e você verá toda a tua família crescer e ser abençoada, e ser prosperada, próspero no amor, próspero na felicidade, próspero no dinheiro, na saúde. Mas para isso tem que se manter, porque nada corrompeu José, nem quando José tinha nada e nem quando José tinha tudo, nem quando José era solteiro e nem quando José casou. Ele continuou a mesma pessoa, servindo a Deus. Tem gente que muda porque casou ou muda porque é solteiro, muda porque tem ou muda porque não tem. Qualquer coisa faz a pessoa mudar hoje. Ela muda porque recebeu a bênção, ou muda porque não recebeu. Ela muda porque está solteira e quer alguém, ou ela muda porque casou e agora não precisa mais orar. Ela acha, entenda uma coisa, em todas as circunstâncias, nunca mude a tua essência. José continuou sendo o homem de Deus, e aquilo trouxe para José um casamento estável, um casamento abençoado, uma esposa abençoada, trouxe para José filhos, uma casa próspera, porque José nunca mudou, independente da circunstância, aquilo que ele era. Estão entendendo, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Estão entendendo, meu povo? Vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 52. Perdão, 53. Versículo 53, meu povo. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Acabou os 7 anos de fartura, a estação. Acabou a estação de fartura. Agora chegou a estação da luta. Mas quando o amor ele vem de Deus, independente da estação, ele permanece. Estava prestes a acontecer a pior fase que a família de José ia viver, porque sozinho o homem é uma coisa, irmão. Sozinho o homem se vira, ele agora com uma esposa já começa a ficar difícil, que não pode pensar mais nele, só falo homem e mulher, tá bom? Ele tem que pensar na esposa. Agora com um filho, aí já complica mais um pouquinho, porque agora tem a criança. Agora com 2 filhos, aí já é nível hard, não é verdade? Quem aí tem mais de 2 filhos, não é verdade? Bruninha, Francinete, aí já vira nível hard, aí você já não pensa mais nem em você, e só nos filhos. José estava prestes a passar
pela pior fase da família, a estação ia mudar, porque as estações mudam. Nem todo dia você vai abrir e vai estar sol. Tem dias que você vai abrir a janela e vai estar chovendo, vai estar nublado, vai estar ventando. Mas não importa como esteja o tempo lá fora, se a tua família está unida diante do amor de Cristo, pode passar quantas estações forem, que nada vai abalar a estrutura da tua casa. A estação chegou, mas a família de José estava unida em Deus. Quando o amor de Deus está sobre o teu lar, a estação lá fora não muda o estado dentro de casa. O tempo pode mudar lá fora, Jander, mas dentro de casa o tempo continua mesmo. Pode estar ruim lá fora, mas dentro de casa ainda tem amor, ainda tem união, ainda tem alegria, ainda tem diálogo. O tempo da estação lá fora não pode mudar o tempo dentro do teu lar, do teu casamento. Estão entendendo, sim ou não, meu povo? Estão entendendo? Então chegou a pior fase. E essa fase, ela vem para todos. Você que já tem filho há mais tempo do que o bispo é novo. Minha esposa amanhã que vai ficar velha amanhã, 34 anos já. O bispo é novinho ainda, 18, ó. Sei, bispo, 18. Mas você já passou por tanta fase, ou eu tô mentindo? Você que foi mãe já faz tempo, você vê seu filho grandão aí, a filha, né, Francineide? Já passou por tantas fases difíceis, tantas lutas, tantas provas, e às vezes continua passando. Porque essa fase, ela vem para todos, irmão. Nem todo dia você vai ter o melhor para oferecer. Nem todo dia, não, o melhor você oferece sempre. Muitas vezes você não vai ter o que a pessoa quer. Hein? Porque é fase, todo vai passar por isso. Mas quando você passa essa fase com o Senhor, a própria palavra diz, fase, ela passa. Agora sem o Senhor, ela permanece. Se você está com a tua casa diante do Senhor, essa fase vai passar. Mas sem o Senhor, ela permanece. Esse é o problema. A fase todos vamos viver. E diz mais assim, obrigado, Jander. De coração, Jander, o bispo agradece. Vamos lá, pessoal, versículo, já vai terminar, tá? Versículo 54, vai até o 55, 2 versículos. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome, como José tinha predito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Você viu 2 terras diferentes. Ele falou assim, Jander, que havia fome em todas as terras, todas. Porém na terra do Egito havia pão. Aonde o homem de Deus estava, havia alimento, havia provisão para ele e para casa. Entenda uma coisa. Aquilo que acontece no mundo lá fora não exerce poder sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Não tem poder sobre o casal que pertence a Deus. Não é porque no mundo lá fora a traição, a briga, e é isso, que no teu casamento tem que reinar também. Em todas as terras havia fome, mas para José, para casa, para o casamento, para a família, havia pão. Aonde ele estava, a terra era próspera. Entenda uma coisa, você e a tua casa são prósperos. E eu não estou falando apenas de dinheiro não, mas são prósperos de paz, de amor, de união. Você é um casal próspero. Vocês podem não ter o maior dinheiro do mundo, mas vocês têm um ao outro. E a maior prosperidade não está naquilo que você tem no teu bolso, mas quem está contigo. Ter alguém do teu lado é a maior alegria que pode ter. Estão entendendo, sim ou não? Ali havia pão. O casal que luta unido, que busca unido, recebe a bênção unidos também, Bruninha. O casal que buscam a mesma coisa, recebem a bênção do Senhor.
Coloque sempre diante de Deus toda a circunstância, porque nunca faltará pão para o teu lar. Hoje, o bispo não tinha dinheiro nenhum hoje. Eu não tenho mais porque eu gastei. O bispo de manhã recebeu R$5 de oferta. R$5 veio o dinheiro para comprar o pão. Glória a Deus. Comprei o pão de manhã cedo. Tomei meu café, comi meu pão, subi para o monte orar. Orei lá no grupo, gravei os vídeos, gravei uns 3 vídeos lá para postar depois. Desci no monte agora. Abri a Bíblia aqui para ver o que eu ia pregar sobre mais um casal. Coloquei, arrumei o som, vim pregar. Não tenho dinheiro nenhum, mas eu tenho certeza que quando eu terminar a live, alguém enviará uma ajuda para o bispo. Por quê? Porque eu busco no meu Deus, e aquilo que eu busco no meu Deus, Ele traz a resposta. Estão entendendo, sim ou não? Tudo aquilo que você precisar, busque no Senhor, e Ele trará a resposta para a tua vida em nome de Jesus, para a tua casa, para a tua família. E diz assim, para terminar, vamos lá, versículo 55, último. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então todos foram buscar pão em Faraó, mas Faraó deu a ordem para ir buscar em José, porque em José tinha a presença de Deus. O povo foi até Faraó pedir pão, e Faraó, que era o maioral, que mandava em tudo, falou: vão buscar em José, porque o que José falar, vocês fazem. Você viu, quando você escuta o bispo, a voz de quem está pregando, e você faz aquilo que José pede, você recebe o pão que mata a tua fome, a água que mata a tua sede, você recebe quando você dá ouvido. O povo foi buscar lá em Faraó, mas era no homem de Deus que estava a resposta. Era no homem de Deus que estava a solução, porque não era apenas José, mas era a presença de quem ele carregava. Ele falou assim: vai em José, porque o que ele falar vocês fazem. Se você fizer, você receberá o pão. Deus, ele tirou José da escravidão e fez José se tornar uma fonte de bênção. Deus vai fazer de vocês, que são um casal, inspiração para outros casais. Deus vai te fazer de vocês, que muitas vezes é um casal que briga, discute, inspiração para alimentar outros casais. Não alimentar apenas com matar a fome humana, mas abençoar outros casais, abençoar outras famílias, outros relacionamentos. Vocês vão ter para vocês a palavra, o amor, mas também para abençoar quem precisa, para colocar no caminho quem precisa, porque Deus te deu autoridade para isso e muito mais. Amém, igreja? É desse jeito, Jadson? Então tá ligado, meu amigo. Vamos buscar o nosso Deus. Já tá almoçando, irmão? Nem sei que hora que é, com o meu relógio tá marcando meia-noite. Meia-noite tá marcando. 0 hora. Sangue de Jesus. 12h51. Vamos buscar o nosso Deus? Então, fala para Deus: Senhor, me dá autoridade e uma nova história. Em nome de Jesus. Daqui em diante eu vou viver uma nova história. Que a autoridade venha não para me lembrar do meu passado, mas venha para me ter um futuro abençoado com aquilo que vem do Senhor para nossas vidas. Amém, Bruninha? Desse jeito? Então, aonde você estiver, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Leva o teu coração até a Deus, porque você não vai morrer sem a promessa cumprir, Francineide. É desse jeito, Jander. Fala assim, Jander: não me abandona, Jander. Fala de todo o coração para o nosso Deus, aonde você estiver.